sinceramente, é um dos vídeos mais difíceis que eu já gravei na minha vida. E eu tenho certeza que vai ajudar você de alguma maneira, porque a batalha que eu estou travando aqui, interna e externa, para gravar esse vídeo para você é grande. Então, seja muito bem-vinda. Eu sou Jaqueline Baixo, sou mentora de esposas e há 8 anos eu ensino mulheres a se tornarem fortes, sábias e maduras, leves, segundo o coração de Deus. Durante toda a minha vida, eu vivi situações que eu me sentia completamente desconectada da minha essência. E ao longo do meu processo de cura, eu fui descobrindo etapas, experiências da minha história, na minha infância, na minha adolescência, que foram encaixando o quebra-cabeça da minha vida, e as peças foram se conectando e me mostrando por que eu tinha vivido tantas coisas difíceis. Esse não é um vídeo sobre a minha história, sobre mim mesma, porque eu quero aplausos, ou ai, tadinha da Jaque, ou parabéns para a Jaque pela coragem. Não, muito pelo contrário. Esse é um vídeo que eu decidi fazer pela primeira vez aqui, aberto para todo mundo. Eu sempre contei essa história exclusivamente para as minhas alunas, para as minhas clientes de mentoria. E há um tempo já, algumas situações, algumas experiências que eu tenho tido, Deus vem falando no meu coração que é para eu compartilhar essa história com mais mulheres. E esse dia chegou. Esse dia é hoje. Esse dia está aqui nesse vídeo. Talvez ele fique um pouco maior do que eu imaginava ou um pouco menor. Eu vou deixar mesmo o Espírito Santo agir agora. Eu fiz um roteiro, tá tudo estruturado aqui. Na minha cabeça tem uma história muito bem desenvolvida, porque tudo que eu vou contar para você aqui faz parte do meu processo de cura. E como consequência, hoje eu tenho uma vida plena, uma vida em busca de plenitude a todo momento na minha intimidade, no meu casamento. Bem, eu tenho 46 anos, sou casada há 16, tenho 3 filhos. Talvez você já saiba disso, talvez não, talvez você esteja chegando por aqui agora. E eu já vou parar por aqui, porque se você já se interessou por esse vídeo, eu vou te convidar para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque segunda, quarta e sexta nós teremos vídeos novos por aqui. E esse é o vídeo que eu decidi abrir a parte da minha história que mais teve cura na minha alma, que mais eu encontrei Deus. Foi o que mais me machucou durante toda a minha vida de infância e de adolescência, e ao mesmo tempo foi o melhor, o mais profundo processo de experiência com Deus. Eu tive, na minha infância, eu não tenho ideia exatamente de idade, mas eu tive muito precocemente acesso a fotos, revistas pornô. Em vários acessos, que eu não quero aqui abrir para não expor outras pessoas, mas eu tive contato, eu tive acesso direto com fotos e vídeo pornô. E isso eu tinha essa lembrança desde muito cedo. Além disso, uma parte da minha história ficou escondida, talvez o meu inconsciente tenha feito para me proteger, de que por volta dos 9, 10 anos, alguma coisa desse tipo, eu fui abusada sexualmente. Não foi um estupro, mas foi um abuso de alguém que era da minha confiança, de alguém que era próximo de mim, de alguém que era próximo da minha família. E esse abuso me trouxe seríssimas consequências. Unindo o abuso com o acesso precoce aos filmes e vídeos pornôs, eu também tive experiências que pareciam inocentes na minha infância com pessoas, com colegas, com pessoas da família, que aguçaram muito cedo a minha sexualidade. E eu cresci com essa carência enorme no meu coração.
no meu físico, e eu tinha uma necessidade absurda de chamar atenção. O meu sonho era ser a Carla Perez. Eu queria chamar atenção, eu fazia de tudo para que meu corpo chamasse atenção. Logo no início da puberdade, eu já usava roupas muito curtas, meus pais não tinham noção de pudor, de modéstia, eles não tinham essa noção, então eles achavam que era normal, eles achavam que era bonito. E todas aquelas músicas do El Chan, da Xuxa, que pareciam inocentes e não eram, e aos poucos a minha sexualidade, a minha afetividade foi sendo moldada por uma vulgaridade, por uma promiscuidade. Por volta de 12, 13 anos, eu gostava, cada semana eu gostava de um menino. Eu estava apaixonada, eu ficava sonhando, eu sonhava com aquele menino e eu fazia de tudo para chamar a atenção. A minha vida se tornava aquele garoto se tornava a minha vida. E eu fui ficando cada vez mais dependente emocionalmente. Aquilo foi moldando toda a minha história. Eu passei a minha adolescência inteira, eu gostei de um menino e eu namorei com ele cerca de 5 anos, né? Dos 14 até os 19, a gente namorou ali entre idas e vindas, namoro escondido. Foi com ele, infelizmente, que eu tive a minha primeira experiência sexual. Perdi a minha pureza, entreguei a minha pureza e foi assim com aquela promessa, né, de que seria para sempre, de que era o amor maravilhoso, que era aquele amor platônico, tudo coisa de adolescente, que tinha a mente corrompida. A nossa pureza, quando ela é corrompida, só depois eu fui entender que quando nós temos a nossa pureza corrompida, a gente acha que tudo é amor. E na verdade eu fui me tornando uma menina cada vez mais vulgar, carente, e toda a minha trajetória foi entrando nesse vazio existencial. Olha, o sol que ilumina aqui o escritório até desapareceu, porque de fato foi um tempo sombrio na minha vida, porque depois desse término, desse namoro, eu caí no mundo. Eu fui como a filha pródiga, né? Eu caí no mundo. Eu comecei a ficar com um aqui, um ali, outro lá, e não tinha regras. Eu perdi completamente os meus valores. Meus pais, apesar de não terem essa visão do sagrado, do pudor, da modéstia, meus pais eram muito bons. Eu tive um pai muito bom, eu tive uma figura paterna boa. E depois é que eu fui descobrir que, na verdade, não tinha sido ele que tinha me influenciado, mas sim toda essa história de abuso. Talvez você não saiba, talvez ninguém nunca tenha te contado, mas a sexualidade, ela é tão sagrada, ela é algo tão profundo e age no corpo e na alma da gente, que quando isso é afetado logo cedo, abre-se uma cratera no nosso coração. O homem fica mais agressivo, fica mais cafajeste, e a menina fica carente, fica necessitada de chamar atenção. E essa era a minha realidade. O sol foi embora de novo. E essa era a minha realidade. E eu fui caindo. Eu era católica, nós éramos católicos, mas eu saí do catolicismo, eu fui para o ocultismo, todos os tipos de ocultismo que você possa imaginar. Caí no mundo, e bebida, e homens, e vulgaridade, enfim, tudo que você possa imaginar. Graças a Deus eu nunca gostei de mulher, meu sonho sempre foi homem, então eu nunca gostei de mulher. Não tenho nada contra quem gosta, mas eu nunca gostei. E nessa a minha vida foi se tornando um caos. Eu vivi relacionamentos abusivos. Na época da minha faculdade, meu maior sonho era entrar na faculdade, e quando eu entrei na faculdade eu arrumei um namorado que quase destruiu toda a minha graduação. Eu entrei em depressão, com 1 mês de namoro eu entrei em depressão, e eu só saí desse relacionamento 2 anos e meio depois, de tão presa que eu fiquei. Era um relacionamento completamente abusivo, completamente narcisista, de muitas humilhações, mas eu não conseguia sair de lá, e eu sou grata a Deus pela minha mãe, que foi uma leoa e que não me deixou, não desistiu de mim em nenhum momento. E eu fui colecionando histórias não resolvidas, histórias mal acabadas, pessoas que chegavam na minha vida, faziam o que queriam e depois iam embora sem dizer adeus. E eu ia cada vez mais aumentando a minha carência afetiva, o meu coração. Era um vazio tão grande que às vezes doía o meu corpo, que eu não conseguia fazer nada. E em 2003 o Senhor me trouxe de volta. Dentro de um dos relacionamentos, né, conturbados, eu
me encontrei com Deus. E esse encontro com Deus foi um encontro muito profundo. Foi um encontro que mudou a minha vida e que me trouxe até aqui. Depois de tanto colecionar histórias fracassadas, eu vivi o grande amor da minha vida. Calma que não é o Renato. O grande amor da minha vida, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vivi um tempo de cura profunda, que foram quase 3 anos de cura profunda, onde Ele entrou no meu ser e Ele foi cavando todas as feridas emocionais, afetivas, sexuais. A minha sexualidade tinha sido completamente desconstruída, eu não sabia nada mais sobre pureza, eu me tratava como um objeto, eu me comunicava como um objeto, eu me colocava no mundo como um objeto. Então qualquer pessoa que chegasse, qualquer homem que chegasse, falasse alguma coisinha aqui no meu ouvido, eu já me entregava por inteiro, já perdia a minha vida naquele relacionamento. Quando Deus entrou na minha vida, eu estava exatamente desse jeito, iludida por um relacionamento com uma pessoa, e ele foi embora. Do jeito que ele entrou, ele veio, naquela intensidade, naquela euforia, né, de ser feliz. E ali Deus me colocou num deserto. Ele me chamou para um deserto e eu fiquei 2 anos sem ter contato com ninguém, com nenhum homem, com nenhum macho. Deus resgatou a minha dignidade. Foi de 2003 até 2005, quando eu então conheci o meu digníssimo marido, que Deus foi curando cada ferida. E foi numa oração de cura interior que Deus me revelou o abuso. E ali o abuso foi uma porta que se abriu para mim, uma porta de investigações, porque eu fui atrás da minha cura. Na época, 2003, eu não tinha muito essa noção de psicologia, de terapia, eu não tinha nada disso, eu não sabia disso. Eu fui sozinha, eu fui em busca, eu fui com Deus. E Deus foi me mostrando exatamente isso, do quanto Ele precisava me curar. E Ele ia dizendo para mim que Ele precisava ser o único no meu coração, que eu precisava tê-lo como prioridade, que eu precisava tê-lo como o primeiro. E Ele dizia: buscai ao reino de Deus em primeiro lugar e tudo mais vos será dado em acréscimo. E Ele foi me curando e eu fui trilhando esse caminho porque os resquícios foram ficando. Eu não sabia ficar sozinha, eu não sabia ficar sem ninguém, eu não sabia ficar sozinha em casa, não era só com o namorado, mas eu não sabia ficar em casa, eu não sabia fazer isso. E eu não tinha mais a inocência das relações. Então, todo homem que chegava perto de mim, eu achava que ele queria alguma coisa comigo, e eu achava que eu podia me insinuar. Ele podia ter namorado, ele podia ter o que fosse, eu achava que eu podia fazer isso. E Deus foi curando isso e trazendo de volta para mim a minha inocência, a minha pureza. Ele fez com que eu relembrasse que eu podia ser uma mulher calma, tranquila, pura, que eu não precisava usar o meu corpo. Então eu fui mudando as minhas vestes, eu fui mudando a maneira de me comunicar, eu fui mudando meus amigos, porque graças a Deus todo mundo sumiu, graças a Deus todo mundo sumiu, e eu fui então entrando num deserto. Eu digo para você que eu entrei num deserto tão lindo, tão doloroso e ao mesmo tempo tão profundo de cura, que no início eu chorava por ficar sozinha em casa. No início eu chorava de solidão e depois eu fui aprendendo a ficar sozinha comigo mesma e com Deus. Essa relação, ela foi se estreitando, essa relação foi se aprofundando e aos poucos eu abri o meu coração para Deus vir e fazer a cura mais profunda, mesmo que eu não entendesse. E de fato eu muitas vezes não entendia, eu só deixava Ele me curar. Eu ia para os grupos de oração e lá havia sempre uma proclamação, uma palavra, né, de profecia, de ciência, dizendo: Deus está curando uma menina, Deus está curando uma jovem, Deus está curando. E eu ia tomando posse, parecia que tudo era para mim. Eu sei que Deus falava muito com outras pessoas, mas a sensação era de que Ele estava falando só comigo. E eu fui tomando posse daquela cura. E uma coisa que foi muito importante para mim naquela época foi entender o que estava acontecendo. Por quê? Porque quando eu voltei para a igreja, o meu pensamento ainda estava muito sujo. As minhas crenças, os meus valores ainda eram muito superficiais. Então eu voltei para a igreja, eu me confessei, eu voltei a comungar. Mas eu dizia sempre assim: a igreja é muito retrógrada.
a igreja é muito retrógrada, porque é injusto que eu encontre o amor da minha vida e que eu não possa fazer sexo, que isso só seja para depois do casamento. Eu ainda tinha esse resquício, né? E aos poucos Deus foi moldando o meu coração através do conhecimento. Por quê? Porque eu precisei estudar. Porque eu precisei entender por que a igreja tomava aquela decisão de que o sexo era só dentro do casamento. E só depois, então, é que eu fui estudar, é que eu li lá o catecismo da Igreja Católica, que eu li sobre a cura da afetividade, da sexualidade, o que era aquilo, né? O que era o sexo. Aí sim, como uma boa colérica, depois que eu sou convencida, ninguém tira mais da minha cabeça. E eu fiz um propósito com Deus. Eu disse para ele: Senhor, eu não sei se eu vou encontrar um homem que vai aceitar isso, mas eu não vou mais me relacionar com ninguém, a não ser com meu marido. Eu agora faço esse propósito de fidelidade contigo, Senhor. Eu só vou para a cama com meu marido na noite de núpcias. Foi muito difícil, mas foi extremamente libertador. E moldou o meu olhar para escolher aquele que Deus tinha preparado para mim, para ver aquele que era a promessa, que era o fruto da promessa. E aos poucos, então, eu fui abrindo os meus olhos e fui ficando atenta sobre quem era esse homem, de onde ele viria. Eu vou dizer para você, eu não acreditava, não é que eu não acreditava, eu tinha fé, mas humanamente falando, para mim aquilo era quase impossível, porque depois de ter vivido tantas realidades, primeiro, quem ia querer uma pessoa como eu? Segundo, será que esse homem existia? Será que tinha alguém no mundo capaz de querer aceitar essa condição? Em 2004, eu comecei então a fazer o Crisma e foi lá que eu conheci o amor da minha vida, Renato. Nós nos conhecemos na igreja, segundo ele me amou desde o primeiro dia que ele me viu. Eu até me emociono com isso. E só que a gente foi se tornando amigo, colega, amigo, tínhamos amigos em comum e eu confesso para você que eu não gostava muito dele. Até nisso Deus foi, né, amoroso comigo, porque não foi aquela paixão, coisa louca à primeira vista como era sempre. Foi diferente. Foi primeiro eu não ia muito com a cara dele, depois eu comecei a gostar dele como colega, algumas pequenas coisas iam me chamando a atenção. Ele era um homem muito, muito, muito fervoroso na oração. A gente saía para lanchar e ele rezava até para comer pipoca. Né? Eu brinco disso porque assim, até hoje esse é um hábito que está incorporado na nossa casa. Nossos filhos, se eles chupam picolé, se eles comem pipoca, se eles comem pizza, a gente incorporou esse hábito que é de rezar por tudo que a gente come. E isso foi começando a me encantar, sabe? E um dia ele chegou na igreja com uma blusa escrito assim: castidade, Deus quer, você consegue. Não sei se você é dessa época, essa era uma blusa da Canção Nova, da comunidade Canção Nova, que eu tinha uma rosa e que ele foi para a igreja com uma blusa daquela. Aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, nossa, que legal. Só que eu não tinha nenhum interesse, sabe aquele interesse físico? Não tinha. Até nesse momento agora com você aqui, eu entendo que até isso foi um sinal de cura para mim. Por quê? Porque nem aquilo me tocou de imediato, não foi o nosso amor, ele não foi uma sensação química de paixão emocional daquelas que eu já tinha vivido. Eu fui aos poucos sendo cativada. E a gente foi começando a se aproximar, a sair bastante, tudo como amigo. Ele sempre me respeitou muito, Renato é muito respeitador, ele sempre me respeitou demais. E a gente começou a partilhar, eu comecei a partilhar a minha vida com ele, a gente começou a sair junto, e não era sair de namorado não, a gente começou a sair como amigos, com um grupo de amigos. E era muito interessante, algo que até hoje me emociona, é que nós somos 7 anos, nós temos uma diferença de idade de 7 anos. Então o Renato é 7 anos mais velho do que eu. E muitas vezes ele tentava me exortar de alguma maneira, e ele dizia assim, não faz isso, menina. Olha, menina, ele falava assim comigo. E esse menina tocava o meu coração de uma maneira muito profunda. Esse menina me fazia sentir amada. Toda vez que ele falava menina, algo dentro de mim me remetia a tudo aquilo que eu perdi na minha infância, a tudo aquilo que eu não vivi, a tudo aquilo que eu queria ter vivido de pureza,
ainda na minha infância, e eu perdi por causa dos abusos, por causa das revistas, por causa de toda a mancha que eu tive. E aquilo foi me aproximando cada vez mais dele. Aquilo foi fazendo com que eu me abrisse, sabe? É algo que até hoje, quando eu me lembro, molda o meu pensamento e a minha ação. Porque ele de fato foi me conquistando, me chamando de menina. Então, aos poucos a gente foi se tornando mais próximo. Eu contei para ele toda a minha história, e isso com certeza foi uma das coisas mais fortes que aconteceu, porque eu lembro que eu contei para ele tudo o que tinha acontecido, e ele falou assim para mim: se ninguém te condena, eu também não te condeno. Se Deus não te condena, eu também não te condeno. Depois dele ter ouvido tanta coisa, depois dele ter conhecido uma sombra, que ele poderia ter desistido de mim ali naquela hora, porque era uma história que ele não sabia, pois ele falou justamente isso: se Deus não te condenou, eu também não te condeno. Então, aos poucos eu comecei a sentir um pouco de ciúme dele com as outras amigas, aos poucos eu comecei a sentir saudade dele, eu queria estar cada vez mais próximo dele, e a gente foi ficando cada vez mais próximo, até que... Só que tinha uma coisa, que depois eu acho que eu vou fazer um vídeo com ele, eu vou pedir a ele para ele fazer. Se você quiser um vídeo com a nossa história, com a visão dele, com o relato dele, coloca aqui nos comentários. E até que um dia eu disse que nós voltamos da Canção Nova, nós fomos para um acampamento do Osana Brasil na Canção Nova, e eu estava muito confusa com o sentimento que eu estava dele, e lá o Senhor revelou, até através do diácono Nelson Corrêa, que ele era o meu amor. E quando nós voltamos de lá, eu me declarei para ele, eu já sabia que ele me amava, e a resposta dele foi a resposta de Deus para mim, porque ali eu entendi que eu tinha encontrado um homem que jamais ia me tratar como eu tinha sido tratada antes. Eu escrevi assim para ele. Na época era SMS, a gente não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Eu mandei um SMS para ele dizendo assim: sabe aquela música, antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez? Você conhece essa música, né? É a música de Sandy Júnior. Meu coração bate ligeiramente apertado, ligeiramente machucado, caiu tão fundo nessa emoção. Primeira vez que o amor bateu de frente comigo, antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez. Eu mandei só essa parte, eu não vou cantar muito mais, porque senão eu vou chorar, coisas de menina mesmo. E a resposta dele foi assim: eu vou esperar o tempo que for necessário para ter você do meu lado. Imagina só o que foi essa resposta para uma menina que passou a vida inteira com homens que nem esperavam nada, que usavam e abusavam. Aquilo foi um bálsamo para mim. Nós vivemos muitas coisas, nós decidimos, né, nós namoramos e vivemos a castidade. Foi uma cura também para mim entender que aquilo era tão sagrado que a gente não podia desonrar a Deus, a promessa de Deus que Ele tinha feito para nós dois. Esses detalhes eu vou deixar para contar no vídeo com ele. E isso moldou a nossa história. E então nós nos casamos e começou ali um novo nível da minha batalha, porque as memórias e os traumas ainda vinham na minha cabeça e tentavam de todas as maneiras tirar a graça, né, da gente, da pureza do nosso amor. E eu tive que batalhar muito, e eu tive que estudar mais. E eu não só estudei mais, mas eu também tive que me observar, porque existiam alguns comportamentos padronizados vindos da memória dos abusos e também das revistas, da memória do imaginário da pornografia que eu tinha. Então a gente teve que ir se moldando e entendendo o que ali me machucava emocionalmente na hora da intimidade e o que eu poderia ressignificar. Porque ali já não era mais o abuso, ali já não era mais o abusador. Aquele lugar já não era mais a casa do abusador, era a nossa casa, era a nossa cama, era o nosso momento.
E eu fiz esse caminho de cura, de presença, eu consagrei a minha cama. Eu fiz um propósito há algum tempo atrás de que eu nunca mais ia falar não pro Renato, que eu vivia me esquivando, às vezes quando as memórias vinham eu desistia e eu disse que não, porque eu queria criar uma nova realidade. E eu pedi muito a Deus, por muitas vezes eu disse: Senhor, o Senhor está aqui conosco nessa cama, santifica, sacraliza, eu quero ter uma vida nova. E foi assim que nós criamos a nossa intimidade como ela é hoje. Cada vez mais, a gente quer mais. E eu me permito ser amada, ser tocada, ser acariciada pelo meu marido, porque ele sim é o dono do meu corpo. Tudo aquilo que ficou no passado, ainda vem memórias, ainda vem coisas que querem me destruir, mas eu não permito. Se você chegou até aqui, se você teve alguma experiência dessa, eu quero que você entenda isso. A nossa experiência passada, ela não define quem a gente é hoje. É totalmente possível vencer essas memórias, não deixá-las virem e sucumbirem à nossa vida, principalmente a nossa vida sexual com o nosso marido. É possível que isso aconteça. Eu posso dizer isso de carteirinha. E eu quero que quanto mais mulheres puderem assistir esse vídeo, melhor, porque é possível viver uma vida plena, uma vida sexual saudável com nosso marido, depois que você foi abusada, estuprada, machucada, ferida, abandonada, traída. É possível. O nosso passado, ele não pode sentenciar nada. Eu fui uma menina abusada na infância, mas hoje eu sou uma mulher, eu sou casada, eu sou bem casada e eu decidi que eu quero ter uma vida sexual plena. Eu decidi estudar, eu aprofundei na teologia do corpo, eu fui em busca de estudos, eu fui em busca daquilo que a igreja queria dizer para mim, do que eu podia, do que eu não podia, e eu percebi que era muito mais do que pode ou não pode, mas sim que era o maior encontro que Deus sonhou no mundo, na face da terra, era o encontro do homem com a mulher na cama. Por isso o inimigo bota tanta sujeira, por isso que o inimigo bota tanto empecilho, por isso que nós somos tão afundadas nisso, porque uma vez que a nossa alma é machucada por isso, nós teremos que lutar para o resto da vida. Mas quando a gente entende que tem muito lá atrás, lá na frente, para dar, para viver uma vida plena, hoje até mesmo com menopausa, com calores, com dor, seja o que for, eu sou uma mulher feliz, eu sou uma mulher plena e eu vivo aquilo ali a cada momento como se fosse o último, e eu consagro todas as vezes. E toda vez que vem um pensamento, uma lembrança ruim, eu digo: não, eu não estou mais lá, eu agora estou aqui com meu marido. É com ele, eu toco nele, eu olho para ele, eu sinto ele me tocar e tudo muda, porque agora eu sou uma mulher curada e eu posso viver essa sexualidade de maneira plena. E eu quero dizer para você que você também pode. Eu quero dizer para você que ainda que tenha sido muito doloroso, talvez não tenha sido tão doloroso para você quanto foi para mim, ou talvez a minha história não chegue nem aos pés daquilo que você viveu. Mas o que eu quero dizer para você é que é totalmente possível, é totalmente viável. E o sexo no casamento, ele é tão abençoado, que ele cura nossas feridas, que ele restaura as nossas forças. E quanto mais você se dedica a isso, quanto menos você foge de resolver essas suas dores, mais feliz você vai ser. Você vai aos poucos vendo que realmente dá para ser feliz de novo, realmente dá para encontrar a felicidade. Ainda que, isso não está no roteiro, mas ainda que a sua maior dificuldade seja com o seu marido. Talvez a sua maior dificuldade não seja com a memória do abusador, não seja com o vídeo pornô, mas seja com algo que seu marido tenha feito, seja com algo que ele tenha feito de errado. E talvez você não consiga voltar, não consiga se reencontrar, mas eu quero dizer para você que é totalmente possível. Hoje eu inicio um novo espaço com esse vídeo. Eu quero falar mais sobre isso. Já tem um tempo que Deus vem falando que era para trabalhar as esposas e trabalhar a sexualidade nas esposas. Porque nós não só merecemos, mas nós precisamos santificar, sacralizar a nossa cama. É o altar da nossa casa. É o grande lugar onde Deus se faz presente. E lá nós precisamos ser no corpo, na alma e no espírito, curadas, transformadas, para viver o amor, gerar a vida.
Um casal que se une bem na vida sexual, ele transparece para o filho, para os filhos e para toda a família e para a sociedade uma alegria que não tem justificativa. O sexo, ele não é sujo. Foi o inimigo que colocou a sujeira nele. O sexo é lindo, o sexo é querido, o sexo é amado e desejado por Deus. E é o que eu desejo para você. Eu desejo de todo o meu coração que você tenha uma vida sexual saudável. Eu compartilhei isso com você e agora eu quero te fazer um convite. Se você deseja compartilhar comigo a sua história, se você deseja entender um pouco mais, se você precisa de ajuda, se você percebeu que precisa dessa ajuda, se você nunca tinha ouvido falar sobre sacralidade do sexo, se você ainda acha que é sujo, se você tem nojo, se você tem medo, se você corre do seu marido, se você nunca sentiu nada no seu corpo relacionado à sexualidade, de libido, de desejo, de excitação, de orgasmo, tudo isso. Eu quero que você clique no link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo e você vai agendar uma consulta comigo. Eu quero te ouvir, eu quero te acolher, mas eu também quero te direcionar, porque esse aí não é o seu lugar. Se você tem essa dificuldade, a hora é agora. Eu quero te ouvir, eu quero te direcionar. Vamos juntas? Se fez sentido para você, se talvez você não tenha vivido essa situação, mas se você conhece uma amiga que viveu isso e está profundamente machucada, convida ela para estar aqui. Manda esse vídeo para ela. Diz para ela, olha, você precisa ouvir essa história de superação. Não existe nenhuma mulher, nenhuma pessoa que não possa viver o novo na sua vida sexual, principalmente dentro do matrimônio, onde Deus deseja a vida sexual plena, onde Deus permite, onde Deus abençoa uma vida sexual plena. Vamos juntas? Não se esqueça, se inscreve no canal, vai vir muita coisa boa por aqui. Os vídeos estão saindo toda segunda, quarta e sexta e eu quero de verdade que você seja uma mulher sábia, madura, leve, feminina, segundo o coração de Deus. Vamos juntas? Um beijo no seu coração, fique com Deus, tchau, tchau.